uma cidade chamada Nimbin. O relógio de Harry mostrava 11 horas quando o avião pousou em Brisbane, mas a voz da comissária de bordo no sistema de som insistia que eram apenas 10. Eles não têm horário de verão em Queensland, informou Andrew. Isso foi motivo de debates políticos acalorados por aqui, que culminaram em um referendo, e os fazendeiros votaram contra. Uau, parece que viemos para a terra dos caipiras. Acho que sim, meu amigo. Até alguns anos atrás, homens de cabelo comprido não podiam entrar no estado. Era estritamente proibido. Você está brincando. Queensland é um pouco diferente. Logo eles vão proibir carecas. Harry passou a mão pelos cabelos curtos. Mais alguma coisa que eu precise saber sobre Queensland? Bem, se você tiver um pouco de maconha no bolso, é melhor deixar no avião. A legislação antidrogas daqui é mais rigorosa que a de outros estados. Não foi por coincidência que o Aquarius Festival aconteceu em Nimbin. A cidade fica logo depois da fronteira, em Nova Gales do Sul. Os dois chegaram ao balcão da Viz, onde foram informados de que o carro estava pronto, à espera deles. Por outro lado, Queensland tem lugares como a Ilha Fraser, onde Inger Outer conheceu Evans White. A ilha, na verdade, é pouco mais que um enorme banco de areia, mas lá há uma floresta tropical, lagos com a água mais cristalina do mundo e areia tão branca que as praias parecem feitas de mármore. Areia silicosa, como chamam, já que a concentração de sílica é bem maior que a da areia comum. Você provavelmente pode colocar aquilo direto num computador. A terra da fartura, hein? Disse o sujeito atrás do balcão, entregando a chave. Ford Escort? Andrew franziu nariz, mas assinou o contrato de locação. Essa coisa ainda existe? Tarifa especial, senhor. Não duvido. O sol fritava a Pacific Highway, e o horizonte de vidro e pedra de Brisbane cintilava como cristal à medida que eles se aproximavam da cidade. Dirigindo rumo ao leste, eles atravessavam paisagens rurais que se alternavam entre florestas e campos agrícolas. Bem-vindo ao Outback australiano, disse Andrew. Eles passaram por vacas que pastavam com um olhar letárgico. Harry riu. O que foi? Perguntou Andrew. Você já viu a tirinha do Larson? Que as vacas estão de pé em duas patas, conversando no pasto, e uma delas grita: carro. Silêncio. Quem é Larson? Deixa pra lá. Passaram por casas de madeira com varandas, tela mosquiteira nas portas e picapes estacionadas. Passaram por cavalos corpulentos que os observavam com olhos melancólicos, colmeias e chiqueiros com porcos chafurdando, satisfeitos na lama. As estradas se estreitaram. Por volta da hora do almoço, pararam para abastecer em um lugar que, segundo uma placa, chamava Silky, eleita a cidade mais limpa da Austrália por 2 anos seguidos. O texto não informava a vencedora no último ano. Caramba! Exclamou Harry quando chegaram a Nimbin. O centro da cidade, com cerca de 100 metros de extensão, era pintado em todas as cores do arco-íris e povoado por personagens que podiam ter saído
De um dos filmes de Sheshyamp Chongda. Videoteca de Harry. Estamos de volta a 1970. Exclamou ele. Quer dizer, olha ali. Peter Fonda se atracando com Janis Joplin. Eles desciam a rua lentamente, observados por olhos sonâmbulos. Isso é incrível. Não imaginava. Que lugares como esse ainda existiam? É. De morrer de rir. Por quê? Perguntou Andrew. Você não acha engraçado? Engraçado? Eu sei que é fácil rir desses idealistas hoje em dia. Sei que a nova geração acha que a turma do Flower Power era um bando de maconheiros com nada para fazer além de tocar violão, ler poemas e trepar quando desse vontade. Sei que os organizadores do Woodstock aparecem de terno e gravata em entrevistas e falam bem-humorados das ideias daqueles tempos que obviamente parecem muito ingênuas para eles agora. Mas também sei que o mundo teria sido um lugar bem diferente sem as ideias defendidas por aquela geração. Slogans como paz e amor podem ser clichês agora, mas naquele tempo, nós acreditávamos neles de todo o coração. Você não é um pouco velho para ter sido hippie, Andrew? Sim, eu era velho. Fui um hippie veterano. Andrew sorriu. Muitas garotas foram apresentadas aos intrincados mistérios do amor pelo tio Andrew. Harry deu um tapinha em seu ombro. Achei que você só estivesse falando de idealismo, seu bode velho. É claro. Isso era idealismo. Disse Andrew, indignado. Eu não podia deixar aqueles frágeis botões de flor nas mãos de adolescentes desajeitados, cheios de espinhas, e correr o risco de que as garotas ficassem traumatizadas pelo resto dos anos 70. Andrew olhou pela janela do carro e riu. Um homem de cabelo comprido, barba e túnica estava sentado em um banco e fazia o símbolo da paz com 2 dedos erguidos. Um letreiro com o desenho de uma velha Kombi amarela anunciava Museu da Maconha. Abaixo, em letras menores, entrada, $1. Se não puder pagar, entre de qualquer forma. Esse é o Museu da Maconha de Nimbin, explicou Andrew. É basicamente um quinquilharias. Mas monte de me lembro vagamente de que eles têm algumas fotos interessantes das viagens de Ken Kesey, Jack Kerouac e outros pioneiros pelo México, na época em que eles experimentavam drogas que expandem a consciência. Quando o LSD não era perigoso e o sexo era apenas saudável. Tempos incríveis, Harry Holly. Você devia ter estado lá, cara. Eles estacionaram mais adiante na rua principal e voltaram caminhando. Harry tirou o Ray-Ban, na tentativa de não parecer um policial. Era claramente um dia tranquilo em Nimbin, e logo foram cercados por vendedores. Maconha da boa. A melhor maconha da Austrália, cara. Maconha de Papua Nova Guiné, muito doida. Papua Nova Guiné, desdenhou Andrew. Mesmo aqui, na capital da maconha, as pessoas andam por aí acreditando que a melhor erva vem de um lugar bem distante. Compreenda. Australiana, é o que eu digo. Uma garota grávida, porém magra, estava sentada numa cadeira em frente
ao museu e acenou para eles. Podia ter qualquer idade entre 20 e 40 anos e usava uma saia folgada e colorida e uma blusa abotoada na frente, o que fazia sua barriga se destacar, o tecido esticado como o couro em um tambor. Havia algo vagamente familiar nela, pensou Harry. E, pela dilatação das pupilas, ele chegou à conclusão de que ela havia ingerido algo mais estimulante que maconha em seu café da manhã. Vocês estão procurando outra coisa? Perguntou a garota. Ela havia notado que os dois não tinham demonstrado nenhum interesse em comprar maconha. Não, começou Harry. Ácido. Vocês querem LSD, não é? Perguntou ela em um tom de voz urgente e apaixonado, curvando-se para a frente. Não, nós não queremos ácido. Disse Andrew em voz firme e baixa. Estamos procurando outra coisa. Entendeu? A garota permaneceu sentada, olhando para os dois. Andrew fez menção de ir embora, mas ela se levantou em um pulo, aparentemente alheia à barriga enorme, e o segurou pelo braço. Ok, mas não podemos fazer isso aqui. Vocês vão ter que me encontrar naquele bar daqui a 10 minutos. Andrew assentiu. Ela se virou e seguiu apressada pela rua, com um barrigão e um cachorrinho correndo em seus calcanhares. Sei o que você está pensando. Harry, disse Andrew, acendendo um charuto. Não foi legal enrolar a mamãe simpatia e fazê-la acreditar que vamos comprar um pouco de heroína. A delegacia fica a 200 metros daqui. E nós podemos descobrir por lá tudo o que precisamos saber sobre Evans White. Mas tenho um palpite de que isso vai ser mais rápido. Vamos tomar uma cerveja e ver o que acontece. Meia hora depois, mamãe simpatia entrou no bar praticamente vazio com um homem que parecia tão abatido quanto ela. O sujeito lembrava a versão de Klaus Kinski do Conde Drácula. Pálido, magro, todo de preto e com olheiras escuras. Olha só, sussurrou Andrew. Não dá para acusar o cara de não experimentar a mercadoria que vende. Mamãe Simpatia e o clone de Kinski seguiram direto até eles. Aparentemente, o sujeito não queria passar nenhum segundo além do estritamente necessário à luz do sol e dispensou a conversa fiada. Quanto? Andrew continuou assintosamente, sentado de costas para eles. Prefiro que haja o menor número possível de pessoas aqui antes de irmos. Ao que interessa, meu chapa, disse ele, sem se virar. Kinski fez um gesto de cabeça, e mamãe Simpatia saiu com uma expressão irritada. Provavelmente trabalhava por comissão, e Harry suspeitava de que o nível de confiança entre ela e Kinski era do tipo padrão. Entre os viciados, inexistente. Não tenho nada comigo e, se vocês forem policiais, corto o saco dos dois. Mostrem a grana primeiro, então. Podemos ir, ele falava rápido, estava nervoso, e seu olhar disparava de um lado para o outro. É longe? Perguntou Andrew. É uma caminhada curta, mas a viagem é longa. O que provavelmente era para ser um sorriso acabou se tornando um breve vislumbre dos dentes, e só. Que bom, meu amigo. Sente-se. Cale a boca, ordenou Andrew, mostrando o distintivo. Kinski ficou paralisado. Harry se
Levantou e levou a mão às costas. Não. Havia motivo para o sujeito conferir-se. Ele tinha mesmo uma arma. Para que esse dramalhão amador? Eu não tenho nada, já disse, não? Com despeito, ele afundou na cadeira. Em frente a Andrew. Suponho que você conheça o delegado e o assistente dele. E os dois. Provavelmente conhecem você. Mas eles sabem que começou a vender heroína? O homem deu de ombros. Quem falou em heroína? Pensei que estávamos falando de maconha e... Claro. Ninguém falou nada sobre heroína, e é pouco provável que alguém o faça, desde que você nos dê algumas informações. Você está brincando, certo? Eu não me arriscaria a ser decapitado por dedurar alguém só porque dois policiais de fora da cidade, que nem ao menos encontraram nada comigo, apareceram por aqui e dedurar? Nós nos encontramos. Infelizmente não chegamos a um acordo sobre o preço da mercadoria, e fim de papo. Você tem até mesmo uma testemunha de que viemos aqui para fazer negócio. Se nos obedecer, nunca mais verá a nossa cara. Nem você, nem ninguém mais por aqui. Andrew acendeu um charuto, fitou o pobre viciado do outro lado da mesa. Com olhos semicerrados, soprou fumaça na cara dele e continuou. Por outro lado, caso a gente não consiga o que quer, pode ser que a gente tire os distintivos do bolso ao sair daqui. E prenda algumas pessoas, o que não exatamente aumentaria a sua popularidade na comunidade. Não sei se cortar o saco de dedos duros é hábito por aqui, já afinal, por regra, os maconheiros são uma turma pacífica. Mas eles conhecem alguns truques, e eu não me surpreenderia se, de repente, o delegado acabasse encontrando todo o seu estoque. Maconheiros não gostam muito de competir com coisas mais pesadas, como você sabe, pelo menos. Não de drogados dedos duros. E eu tenho certeza de que você sabe direitinho qual é a pena por traficar grandes quantidades de heroína, não é verdade? Mais fumaça azul na cara de Kinski. Não é todo dia que se tem a chance de soprar fumaça na cara de um cretino. Pensou Harry. Ok, disse Andrew depois de não receber resposta. Evans White. Conte-nos onde ele está, quem ele é e como podemos encontrá-lo. Agora. Kinski olhou em volta. Sua cabeça grande e encovada virou para um lado e para o outro sobre o pescoço fino, dando-lhe a aparência de um abutre. Pairando sobre a carcaça, conferindo. Ansioso, se os leões estão voltando. Só isso? Perguntou ele. Nada mais. Nada mais, disse Andrew. E como eu vou saber que vocês não vão voltar para fazer outras perguntas? Você não vai saber. Ele assentiu, como se já soubesse que essa era a única resposta que receberia. Ok. Ele ainda não é nenhum peixe grande, mas, pelo que ouvi, está em ascensão. Trabalhou para Madame Rousseau, a rainha da maconha por essas bandas, mas agora está tentando montar o próprio negócio. Maconha. Ácido e talvez um pouco de morfina. A maconha é a mesma que é vendida por aqui, produção local. Mas ele deve ter conexões em Sydney e entrega maconha na cidade em troca de ácido bom e barato.
Agora todo mundo só quer saber. De ácido? Onde podemos encontrá-lo? Perguntou Andrew. Ele passa muito tempo em Sydney. Mas eu o vi na cidade há uns 2 dias. Ele tem um filho com uma garota de Brisbane que vinha sempre para cá. Não sei onde ela está agora, mas o menino, sem dúvida, continua no condomínio em que White mora aqui em Nimbin. Kinski explicou onde ficava o condomínio. Que tipo de sujeito ele é? Pressionou Andrew. O que eu posso dizer? Ele cofiou uma barba que não tinha. Um babaca encantador, não é assim que dizem? Andrew e Harry não sabiam o que responder, mas assentiram de qualquer forma. É tranquilo fazer negócio com o cara, mas eu não queria ser namorada dele, se é que vocês me entendem. Os dois balançaram a cabeça negativamente. Ele é um playboy, não é exatamente conhecido por se contentar com uma garota de cada vez. Sempre há brigas entre as mulheres dele, elas gritam e dão chilique, então não é raro que uma apareça com um olho roxo de vez em quando. Você sabe alguma coisa sobre uma loira norueguesa chamada Ingerouter? Ela foi encontrada morta em Sydney, em Watsons Bay, na semana passada. Sério? Nunca ouvi falar. Kinski claramente não era um ávido leitor de jornais. Andrew apagou o charuto no cinzeiro, e ele e Harry se levantaram. Posso confiar que vocês vão ficar de bico fechado? Perguntou Kinski, com um olhar desconfiado. É claro, disse Andrew, caminhando para a porta. Como foi o jantar com a testemunha sueca? Perguntou Andrew depois que fizeram a cortesia de passar pela delegacia, uma construção que se parecia com qualquer outra da rua, exceto pela pequena placa no gramado, anunciando seu propósito. Bom. Bem apimentado, mas bom. Respondeu Harry, entusiasmado. Qual é, Harry? Do que vocês falaram? Muita coisa. Noruega e Suécia. Entendi. Quem leva a melhor? Ela. O que a Suécia tem que a Noruega? Não tem. Antes de mais nada, alguns bons diretores de cinema. Bo Widerberg. Ingmar Bergman. Ah, diretores de cinema. Desdenhou Andrew. Nós também temos alguns. Mas só vocês têm Edvard Grieg. Uau! Exclamou Harry. Eu não sabia que você era um connoisseur de música clássica. Além de todas as outras coisas. Grieg era um gênio. Tomemos, por exemplo, o segundo movimento da Sinfonia em Dó menor, em que... Desculpe, Andrew, interrompeu. Harry. Eu cresci ouvindo música punk de poucos acordes e o mais próximo que cheguei de uma sinfonia foi com o Yes e King Crimson. Não escuto música de séculos passados, ok? Tudo antes de 1980 e a Idade da Pedra. Temos uma banda chamada Dum Dum Boys. Que a Sinfonia em Dó menor foi apresentada pela primeira vez em 1981. Disse Andrew. Dum Dum Boys? Esse é um nome bem pretensioso. Harry deu-se por vencido e aprendeu sobre Grieg por todo o caminho até o apartamento de White.